Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Edrone. Eu sou o Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber do meu lado o Atos. Olá, Ed. Ótima tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer. Sou Atos, sou executivo de contas aqui da Edrone, também especialista, responsável hoje aí para a gente bater esse papo, entender um pouquinho de cenário, e-commerce, fazer uma apresentação bem legal para vocês aí. Maravilha. E para todo mundo que já está aqui, que recebeu esse convite da Arroba, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai ter muito conteúdo massa, muito conteúdo rico, e para quem ficar até o final, ainda tem um brinde. Então vocês vão sair daqui com muita coisa bacana. Eu vou pedir para vocês aí mais um minutinho só para a gente esperar o pessoal chegar, e nesse meio tempo, gente, vocês ficam à vontade, estaremos com o chat aberto, vamos disponibilizar vocês para tirar dúvida o tempo todo, tá? Mas conforme a gente for fazendo a apresentação, também sintam-se à vontade para interromper, perguntar, para a gente ir tirando essas dúvidas juntos. Porque o importante aqui é realmente vocês saírem da aula de hoje com uma loja preparada para vender muito nesse fim de ano e, claro, fazer com que essas vendas perdurem por 2026 o ano todo. Você já preparou sua loja, Atos? Já está tudo pronto lá? Boa, Ed. Boa pergunta. Na verdade, em relação a CRM, né, que se trata de Edrone, está muito preparada. Inclusive, hoje, eu vou abordar isso aqui nessa apresentação, mas hoje o canal que mais está performando dentro do e-commerce. Olha que massa. Então, a base de compradores hoje é onde mais traz o retorno, né? A liquidez na venda, mas também o volume de vendas hoje. A gente vai abordar muito sobre isso, mas uma coisa é fato. Está ficando cada vez mais caro adquirir cliente novo. Então, para aquela pessoa que já depositou fé na sua marca, nada mais fácil, nada melhor do que continuar vendendo para ela. E aqui hoje a gente vai ensinar vocês a fazer exatamente isso. Então, eu já vou aqui adiantar ao nosso lado, vou dividir a minha tela com vocês e vou compartilhar essa apresentação que, gente, com todo respeito, tá muito massa, tá bom? E, como eu disse, qualquer dúvida, qualquer hora, vocês podem interromper aqui e a gente vai batendo esse papo juntos, beleza? Mas, para começar, damos o kickoff dizendo que com o uso da ferramenta certa, não é que o trabalho fica mais fácil, mas ele fica bem menos difícil. Dá para olhar por esse lado, né, Adson? Totalmente, Ed. Eu acredito que uma estratégia, tendo dados hoje, ela é muito importante para qualquer negócio. Exatamente. Principalmente quando a gente fala de e-commerce, né, onde o custo de aquisição ele só aumenta cada dia mais, muito disputado, período de Black Friday. Então, a Edrone hoje, além dela facilitar, por exemplo, trazendo dados, ela te dá uma forma de automatizar em cima desses dados. Então, você ganha tempo, melhora a personalização e consequentemente vende mais. As vendas vendem mais. Bom, acho que agora a gente já está aí para mais de uma semaninha já de Black, já deu para todo mundo sentir como foi, já foi Black Friday, já foi Cyber Monday, e aí? Né? Acho que essa é a grande pergunta. E aí? O que eu vou fazer agora que eu já despejei um caminhão de dinheiro para comprar produto, para fazer anúncio, para fazer o cliente se interessar pela minha marca? O que eu vou fazer até o final do ano e como é que eu vou começar 2026 pagando as contas? Bom, aqui eu vou trazer uma verdade para vocês que para muitos pode ser dolorosa, mas eu acho que aqui a gente vai chegar num consenso juntos, que é a verdade verdadeira. A Black só começa depois dela. Por quê? E aí eu acho que a gente pode fazer uma análise bem simples do paradoxo do volume, né? Eu até trouxe aqui para a gente poder debater, mas a verdade é, você investiu em tráfego para sua loja durante a Black Friday. Sim, até trazendo uma reflexão bem legal, por já conhecer drone, né, não foi um período onde eu investi mais estratégia dentro do tráfego pago, porque eu sabia que o custo de aquisição ia subir e eu tinha uma forma mais estratégica de emitir pedidos, né, sem ter esse custo elevado. Exato. Então, assim, ele acaba tendo, né, necessariamente para trazer novos compradores, mas o foco principal foi aproveitar ao máximo cada cliente que estava dentro do site como um novo cliente, mas também não deixar de olhar para a base. Muito bom, cara. Então, eu me preparei dessa forma. Eu acho que essa é a estratégia e o paradoxo do volume fala muito sobre isso. Black Friday liga na cabeça de todo lojista aquele momento de eu preciso vender, custe o que custar, eu preciso trazer o máximo de gente para dentro da minha loja, mas a grande verdade é que a Black Friday gera volume, ela vai trazer muita gente, mas o que vai te deixar com lucro, né, vai fazer pingar ali no final da conta, é a pós. Por quê? E aqui é algo muito bacana da gente analisar. O tráfego pode explodir. O cadastro que você vai ter de novas pessoas na sua loja também.
o número de compradores aumenta, mas a grande realidade é que tem muita gente que vai deixar carrinho abandonado, os assinantes que estão acostumados a comprarem com frequência somem porque eles acabam indo para outra loja, ou porque, às vezes, e a gente sabe que isso é uma realidade do Brasil, às vezes a Black Friday caiu no momento onde ele não tinha dinheiro. Porque essa é uma verdade, é fim de mês, não é todo mundo que consegue se estabelecer para fazer essas compras. E se você não olha para os nãos que você recebeu durante a Black Friday, você provavelmente está deixando dinheiro na mesa, né? O legal também, Ed, é que não tem nada contra, nesse período de Black, você fazer uma compra de mercado. Né? O que a gente entende? Que a gente eleva um nível de investimento em topo de funil, em campanhas de ads, meta, e acaba tendo um volume maior de visitante. Não necessariamente você vai estar com o melhor ROI dentro daquela ação. Contanto que você pense lá na frente. Exato. Só que se você tem uma estratégia para todos os visitantes deste momento, você ter uma automação para entender quem ele é, trazer uma personalização e principalmente pós-evento, trabalhar esse cliente para ele virar um comprador fiel, aí tá a cereja do bolo. Você aumentou a sua base, aumentou a sua venda no período de Black e tem muita margem de expansão pós-Black. E aqui a gente traz isso de forma muito clara, porque existe um problema invisível dentro da Black Friday. Cerca de 70% dos carrinhos são abandonados. 45% das pessoas que se cadastram na sua loja não compram. E 60% das pessoas que navegaram pelo seu site inteiro nem sequer finalizam um pedido. O que isso quer dizer quando a gente olha? A gente está falando que se a sua loja emitiu 10 pedidos, 7 foram abandonados. Se a sua loja recebeu 10 pessoas, 4 e uma criancinha deixaram e saíram da loja sem comprar nada. E 60% das pessoas que entraram na sua loja de alguma forma não fizeram nenhum registro, não colocaram nada no carrinho, não se interessaram por nada. Agora pensa comigo. Você conseguiu vender bem, porque você fez uma estratégia de Black legal. Mas, se você deixa tudo isso que a gente está mostrando para vocês abandonado, parado, quanto mais você poderia lucrar, né? Porque aí, de novo, entra aquele ponto que a gente já falou. O custo de aquisição vai lá para o alto, porque está todo mundo brigando no leilão do tráfego pago, está todo mundo brigando no leilão da atenção. E se você não olha para esses números que são os de defasagem, você provavelmente está com um prejuízo que você ainda nem conseguiu calcular, porque é aquilo, né? O orçamento ele é calculado no decorrer das coisas. E aí o insight que eu gosto de trazer aqui, que é bem bacana, a Black Friday e o cliente que ela traz ainda não é um cliente leal, nem é um lugar de você construir essa base de lealdade. É basicamente orientado a desconto. Quem está comprando com você na Black Friday pode até ser um cara que já comprou antes, mas na Black ele vai comprar porque ele tem desconto. E se você não tomar cuidado com os descontos que você aplica, talvez você perca esse cliente para sempre. Né? Ótimo ponto. Essa parte, Ed, é muito legal porque você tem 3 tipos de impactos. Você tem impacto imediato. Então, assim, na própria Black mesmo, você vai aumentar seu volume. Já tem uma forma de você anteceder algumas ações para não perder esse cliente como visitante. Né? Você tem um cliente comprador daquele período que você já pode trabalhar ele posterior a isso. E você tem um cliente que não teve nenhuma dessas ações, mas também deixou o cadastro ali. Deixou o cadastro para você comunicar com esse cliente. Então, assim, essa compra de mercado, ela acontece muitas das vezes, o cliente acaba no 0 a 0 ali em relação à liquidez na operação, só que ela ganha uma margem muito grande para segunda, terceira e quarta venda. Segunda, terceira e quarta venda, que é realmente onde o e-commerce começa a ter uma liquidez, um lucro em cima daquela venda. Exato. Né? Então, isso é o mais valioso. E aí, para a gente não ficar só no Techniquez aqui, trazendo números, a gente traz algo um pouco mais validado, né? O lucro sustentável não vem de aquisição. Eu juro que eu gosto de falar isso com a maior paz do coração de quem trabalha com tráfego pago e sabe a necessidade de fazer aquisição, sim, de clientes. Mas o lucro sustentável não vai vir daí. Porque às vezes você pode acertar uma boa e errar mais 10. Então, para você ter algo sustentável, você precisa ter uma base, você precisa ter um público para conversar. E aí eu trago aqui 5 pontos que validam isso sem tirar nem pôr. Se o Atos quiser completar isso para mim, mas CAC diluído. Vender para o cara uma vez só é caro. Vendeu 2, já divide. Vendeu 3, melhora muito. Então ali a gente já começa a ter uma outra visão do que é aquele cliente que a gente trouxe na Black.
E outro ponto, Ed, Claro. que é muito legal, cada ação dessa, ela vai impactar diretamente na sua receita. Só que aqui, ainda assim, a gente está falando de uma estratégia por trás da Edrone, só que o mais bacana é que você está trabalhando esse cliente personalizado, né? Então, a gente está aumentando as vendas e construindo um relacionamento. Exato, cliente, né? exato. Então, esse CAC ele se dilui, mas o cliente também está satisfeito, porque cada comunicação é assertiva, o momento de recompra. É o produto certo, na hora no momento certa. certo. E aí isso já diz muito. Porque aí, qual que é a consequência disso? Se o CAC diminui, o CLV aumenta. Sim. E dá para dizer, Atos, você que, cara, faz aí 100 negociações por mês com grandes lojas. CLV alto é sinal de saúde. Ou eu estou enganado? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você aumenta, né, o seu CLV, você sem dúvida nenhuma aumenta a sua liquidez na operação. Às vezes, em uma das minhas apresentações, eu acabo encontrando um e-commerce que faz um investimento muito robusto, né, em ads, só que ele não trabalha muito bem essa base. Você vê no final das contas ali, Ele né, fica muito no 0 a 0. a liquidez dele tende a cair muito, então a operação dele ela fica muito custosa, porque ele tem que ter sempre trazendo novos compradores, girando, né? girando, sendo que ele não está olhando para o que ele já tem hoje, que é, pô, se eu tenho um cliente, gostou do meu produto, está validado, entendeu a entrega, por que eu não consigo vender mais para esse cliente? Né? O que me impede de vender mais? Será que é falta de uma estratégia para eu vender para esse cliente? E aí, eu acho que o terceiro ponto, que para mim é algo muito bacana, principalmente quando a gente fala de e-commerce, é previsibilidade. Porque, pô, você já sabe que, vamos olhar aqui para um cenário, pô, eu sei que esse cliente específico compra de 3 em 3 meses. Então, eu já posso considerar que eu vou fazer uma automação, eu vou conversar com esse cara, dentro de 2 meses e meio ele já vai entrar na ponderação de compra e ele vai voltar a comprar. E aí, daqui a pouco, eu consigo fazer uma venda maior para ele, eu faço um kit para ele comprar uma vez por ano. O ticket é maior, eu impacto ele melhor e, consequentemente, fica mais fácil de tomar ações dentro da sua loja. Total. A previsibilidade é algo que eu vou ter que trazer aqui um pouquinho do reflexo do e-commerce que eu tenho, que é o quê? A previsibilidade dentro do trabalho da base, ela é muito mais sólida do que a campanha de ads hoje. Muito mais. Hoje a gente tem um retorno da base que ele se sustenta e vem crescente. Diferente do cenário, né? Quando a gente fala de ads, quando a gente quer fazer ali aumentar o investimento, a campanha para de entregar muitas das vezes, ela dá uma desestabilizada, então o seu ROI dá aquela oscilada. A previsibilidade da base, não. Se você criar um relacionamento, entender quem é o seu cliente E o tempo de compra dele. Melhores estratégias no tempo de compra, sem dúvida a previsibilidade vai ser mais alta. E aí eu acho que esses três já vão fazer com que o quarto fique claro, que é independência. Você não vai mais ser um dependente de super promos, de ads milagrosos, daquela campanha feita com um influenciador. Você hoje conversa com quem é seu cliente, que é a sua base. Isso, cara, eu acho que é o tesouro mais valioso que tem, porque enquanto tem muita gente, igual o Atos trouxe aqui, investindo rios de dinheiro na aquisição, você pode ter uma base um pouco menor, um pouco mais enxuta, dependendo do tamanho da sua operação, e vender 2, 3, 4 vezes mais do que grandes operações, porque você está olhando para algo interno, né? E aí, o último motivo que eu acho que é o mais legal é base sólida. Porque construir uma base sólida e robusta é o que vai te garantir que daqui a um ano deu um piripaque no mercado, todo mundo deu uma oscilada, você tem a sua base sólida. Você está ali conversando com aquelas pessoas e eles não vão te abandonar. Consequentemente, você não vai quebrar. Perfeito, ótimo ponto. Só voltando um pouquinho na parte da independência, eu acho bem legal porque isso é possível, é extremamente possível, e eu diria muito mais através da Edrone. Por quê? Quando a gente fala de um cliente que depende muito de cupom para comprar, está comprando sempre utilizando alguma forma de desconto, é porque, de certa forma, nós não comunicamos muitas das vezes com esse cliente Já passou o valor. Perfil e de acordo com qual produto esse cliente consome. Porque se esse cliente precisa, se esse cliente é um comprador que precisa, ou até mesmo um interesse de compra em relação ao produto, e você trabalha ele de diversas formas dentro do produto, nada te impede de trazer algum benefício para ele, antecipar a compra, tudo certinho, mas ele por si só já vai se sentir bem reconhecido. Exato. Né, dentro do e aí, de compra. Eu acho que esses pontos todos, eles justificam exatamente o que a gente está falando sobre retenção.
Perceba que nada do que a gente está falando aqui é um grande segredo. Todo mundo já devia olhar para isso aqui e saber de cabeça. Mas o mais importante dentro do e-commerce é você conseguir se conectar. E essa é a parte complexa, né? Então, aqui a gente traz 3 pilares para todo mundo pensar nesse momento de pós-Black, finalzinho de ano. E eu não estou passando para vocês nada milagroso, de novo. É simples, é estratégico, mas eu juro que é poderoso. Tá? Então a gente vai passar por cima aqui. O primeiro, e eu acho que esse aqui o Atos vai poder me ajudar bastante a pensar, que é a segmentação inteligente. É olhar para o que aconteceu dentro da sua operação, dentro dessa época, que é a época onde você já investiu caminhão de dinheiro, já comprou um monte de produto, já validou o que precisava ser validado, e aí você vai começar a olhar para os seus clientes. E hoje, dentro da sua operação, para que tipo de coisas você olha dentro da segmentação? Ah, o número de compras, quantas vezes comprou, qual que é o ticket médio, qual que foi a data da última vez que essa pessoa comprou, como que você divide os seus clientes dentro da sua base hoje? Boa pergunta, Ed. Na verdade, tem diversas formas, mas se eu pudesse pontuar duas bem bacanas aqui que eu gosto de utilizar. Primeiro é explorar o momento de compra do cliente. Então, quando a gente tem um visitante novo, eu costumo entender que cada cliente merece a devida atenção. Então, eu trabalho baseado em produtos com esse cliente. Esse é o primeiro foco. Segundo foco, entender quem é esse cliente, qual é o modelo de compra dele, quantas vezes ele compra, talvez uma análise RFM dentro da solução, né, que já tem ali também. Juntamente com isso, qual o produto que ele costuma comprar. Eu consigo trazer recomendações para ele conhecer outros baseados na experiência que baseado na própria experiência desse cliente, né? Então, aumentando meu ticket médio, que é muito importante para o e-commerce também, e principalmente explorar o momento de recompra desse cliente. Hoje eu sei que o meu produto está em torno ali de um mês para uma recompra, eu já começo a pensar em estratégias voltadas para isso. Bacana. Né? Isso é 2 pontos que eu gosto de trabalhar bastante, mas eu acho que a tem mais de oportunidades. A pergunta maior, e eu acho que é essa que quem está assistindo a gente hoje tem que fazer em casa, é: com quem eu devo falar primeiro para gerar mais resultado? Porque é isso. Com quem que eu acho que eu tenho mais possibilidade? Eu vou falar com o cara que compra comigo de todo mês? Ou eu vou falar com o cara que nunca comprou comigo, mas tem um carrinho abandonado de 10 mil reais? Quem é a pessoa que eu tenho mais interesse em falar? Pô, o cara que eu falo todo mês, talvez eu tenha uma abertura melhor, eu consiga estruturar melhor algo para entregar para ele. Essa pessoa que passou, deixou um carrinho de 10 mil reais, eu posso tentar outras estratégias. E aí eu vou segmentar ele só por carrinhos e algo do tipo. E aí, o segundo pilar é automação preditiva. Tá? Em vez de você gastar o seu tempo valioso, que todo mundo agora quer tirar férias, final do ano, pegar uma praia, descansar, você vai ter que ficar fazendo campanha manual por e-mail, é de cair, né? Puxado. É puxado. Mas calma, que a gente te dá alguns fluxos inteligentes prontos para usar. Então, seja ele boas-vindas personalizado dentro de uma campanha, pode ser a recuperação automática de carrinho. Pô, isso aqui todo mundo faz. Será? Do jeito que a gente está falando que faz? Cadenciado, no lugar certo, na hora certa, recomendando um produto que faz sentido. Né? Tem alguns pontos que a gente pode pensar aqui, mas o meu particular, para quando a gente pensa em automações preditivas, principalmente linkando com a Black Friday, é indicação de produtos complementares. Black Friday é o momento onde todo mundo guardou um dinheirinho ali para fazer uma compra de alto valor. Ah, troquei de celular, comprei uma TV, comprei um computador que eu tanto sonhava. Pô, você não vai conseguir fazer uma baita de uma venda para essa pessoa de novo. Ninguém vai lá e compra um iPhone 17, daqui a um mês compra outro. A não ser que tenha acontecido um grande desastre. Então, o que eu vou fazer para eu continuar me mantendo em relacionamento com esse cara? Vou vender produtos relacionados e produtos complementares. O carregador, a capinha, o fone, vou vender para quem comprou um notebook, uma case, um mouse, um teclado, um periférico. Para quem veio e comprou roupa de verão, eu já posso fazer roupa de praia. Pô, estamos aqui na boca do gol, né? Em ação mais assim assertiva, Ed, o que eu usaria também, complementaria, seria a questão de pegar os clientes que visitaram algum produto específico dentro da minha loja. Eu sei que é um produto que tem uma saída, que eu tenho margem, que eu queira trabalhar alguma ação em cima dele. Faria um filtro em cima desse produto para clientes que visualizaram e não tiveram a compra desse produto no período de Black. Perfeito. Então, eu consigo montar uma ação ainda ali, um período que antecede as festas de finais de ano,
para ainda ter uma chance de venda para aquele cliente, porque eu sei exatamente qual produto que ele está interessado. E aí eu não estou esperando ele botar no carrinho para eu ir lá e trazer ele de volta. Eu já estou falando com ele. Ô, Patos, eu vi aqui que você deixou esse foninho, eu vi que você visualizou esse foninho. Por que você não compra com 10, 15% de desconto, com frete grátis? E aí entra exatamente uma das sugestões que eu trago aqui, que é uma campanha sazonal de Natal. Pô, você já sabe o que o cara estava buscando na Black Friday. Você viu que ele não comprou. Pô, é a hora perfeita de você se comunicar diretamente com ele. É a hora que eu costumo dizer que a iDrone, né, ela te dá muito dados, muito dados. Tudo que a gente está falando aqui tem uma forma de automatização, mas assim, neste momento, dá para você ser mais assertivo. Então, quem que você vai buscar? Os clientes que realmente tiverem interesse nos produtos, não tiveram ação de compra, abandonaram algum carrinho, é um dinheiro que a gente costuma dizer que já está na mesa. Né? Você vai buscar parte desse dinheiro, né, desse valor, para o seu e-commerce, porque você já sabe o interesse e a intenção de compra. Você não vai estar reinventando a roda, né? Exato. E aí eu acho que o terceiro ponto, que para mim tinha que ser o principal, e que muita gente se esquece, é criar uma jornada de valor dentro da sua loja. Tá? Transformar aquele cara que veio para comprar no desconto num cliente que vai comprar com você a vida inteira. E para isso, você tem que educar esse cara, você tem que ser engajado com ele, você tem que trazer algum senso de fidelização, até que ele, de fato, se torne aquele cliente advogado, aquele cliente fã, aquele cliente que recomenda a sua marca. E aí, claro, que tudo isso aqui parece uma grande matemática difícil, mas eu juro para vocês que não é. Porque o primeiro ponto é a segmentação inteligente da Edrone. Porque com a Edrone você consegue fazer segmentações baseadas em perfis. Então eu vou segmentar só quem deixou o carrinho abandonado, ou só quem é comprador da Black Friday, ou quem é comprador que comprou na Black Friday, mas é comprador recorrente, que está comprando comigo sempre. Quem que compra com alta frequência, quem que comprou o ticket alto, quem que fez uma compra inicial, mas com um ticket baixinho. Quem que é uma pessoa inativa que tinha sumido, né? Que eu costumo dizer que é o comprador de ocasião, é aquele cara que só vem comprar na Black, só vem comprar no ele dia vem só pelo cupom. Ele vem pelo cupom. Né? Um assinante sem compra. Então, quem que veio na minha loja, assinou minha newsletter, deixou os dados, mas não fez nada. E, por último, quem que foi um navegador sem ação? Quem que foi aquela pessoa que olhou e não fez nada? Né? E aqui eu dei para vocês 9 instruções de como olhar, para onde segmentar, mas e aí, Atos? Dá para segmentar mais, né? Dá para segmentar por localidade, por idade, por gênero, o que mais? Dá até para você cruzar dados. Eu quero os visitantes, né, que visitaram um período, mas não tiveram ação de compra. Quero os visitantes que compraram o produto, mas não compraram o produto que B, né, que acaba. Ou aí vamos criar um cenário. Eu quero falar só com a pessoa que olhou e não comprou o iPhone 15, o 16, colocou o 17 no carrinho e não comprou nenhum deles. Eu posso fazer um filtro com tudo isso? Pode, especificamente, abordar o que você tem mais margem, o que você acha que faz sentido para aquele cliente também, porque você tem dados desse cliente, né? Então, é uma forma de segmentação absurda. Hoje é absurdo. E aí, pô, o que eu vou fazer uma vez que eu segmentei todo mundo? Vou criar automação. E a automação é o seu funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas férias, enquanto você descansa, enquanto você comemora com todo mundo que você teve um ano de sucesso no seu e-commerce. Porque aqui a gente trouxe 4 automações super simples, mas a gente pode falar sobre mais algumas, mas o primeiro, para mim, é um bem bacana, que é o pós-vendas para novos compradores. Isso aqui funciona tanto para Black Friday quanto para vocês aplicarem agora para as próximas datas comemorativas. Quem veio de uma data comemorativa precisa começar a se relacionar com a sua marca. Então, mandar um boas-vindas, seja um agradecimento, fazer um pouco de educar sobre a sua marca, ofertar algum cupom de recompra, fazer uma recomendação personalizada baseada no que ele visitou antes da compra. Isso aqui, gente, isso aqui tem um valor de mercado que vocês não estão entendendo. Porque o que todo mundo está acostumado é, abre um e-mail lá, tem o produto que você viu, mais 4, 5 produtos que você nunca nem ouviu falar, nunca te interessou. Eu fui lá para comprar cerveja, eles estão me oferecendo vinho. Pô, quando eu tenho uma experiência que o e-mail que eu abro me chama pelo nome,
faz uma abordagem parecida com a que eu tenho, me mostra o produto que eu comprei e me recomenda produtos realmente relativos com aquele, aí eu começo a entender que eu estou participando de algo maior. Eu faço parte de uma comunidade, de uma loja que está me fazendo participar daquilo. Boa. De complementando essa parte aí, muito legal, porque essa compra de mercado, muitas das vezes que acontece na Black Friday, né, o investimento aumenta, mas você acaba não tendo um retorno muito expressivo, muitas das vezes, em alguns casos sim. Com essas duas ações que você comentou, você pode potencializar o momento da sua Black Friday. Então, você já assim, ó, esse cliente comprou comigo, mas eu já não estou perdendo ele, né? E você pode também, caso você tenha ficado no negativo ou quase no 0 a 0, você pode ir atrás desse cliente para transformar esse cliente que foi de compra de mercado em um cliente fidelizado. Exato. E aí é onde você começa a recuperar essa ação sem ter que botar mais dinheiro no remarketing, né, para ir atrás desse público. Então é legal esses dois pontos: recuperar de uma Black que não foi das melhores e potencializar ela tanto durante a Black quanto pós-Black. Bacana. E aí, acho que o segundo é o que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é recuperar carrinho de forma automática. Só que aí a Edrone começa a te ajudar a fazer um diferencial um pouco maior. Porque, pô, nessa época de fim de ano, a gente sabe que se a gente está aqui instruindo vocês a fazer uma boa comunicação por e-mail, existem outras pessoas também fazendo a mesma coisa. Você não pode ser refém único e exclusivamente de um canal de comunicação. Então a Edrone ela te ajuda a recuperar o carrinho, seja por e-mail, seja por WhatsApp ou SMS, tá? Tudo isso de forma rápida e prática, porque você consegue fazer uma mensagem personalizada para mandar para o cliente de maneira estratégica. Então, pô, vou dar um exemplo que eu acho que é o mais valioso. Muita gente visita lojas de e-commerce durante o dia a dia, durante o dia dela, mas durante o dia, raras são as compras fechadas. Por quê? Porque durante o dia eu estou trabalhando, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que falar com a esposa, eu tenho que pegar o cartão com o marido. Quantos empecilhos não existem para uma compra? Por que eu vou fazer a recuperação de carrinho abandonado meia hora depois, dentro desse período que eu sei que essa pessoa não vai fechar? Por que eu não mando para ela uma recuperação de carrinho no WhatsApp 2 horas depois? Se é 4 horas da tarde, eu vou mandar às 6, que é o caminho dela indo para casa. Eu já sei que ela está chegando, ela já está no momento de descompressão, ela não vai ter que disfarçar do chefe que ela está comprando nada no online. Pronto. Não é um pensamento humano que você consegue automatizar e facilitar a sua vida? Total. E o legal também, desse ponto, é que por fazer na multicanalidade, né, que a gente considera hoje, WhatsApp, SMS e e-mail, a gente consegue ainda escalar qual canal a gente vai ter esse primeiro contato, qual o momento de ter uma automação dentro do canal de SMS e WhatsApp. Tudo isso vira aprendizado, porque se você descobre que aquele cliente é um cliente que converte por WhatsApp, você não vai fazer a próxima comunicação com ele pelo e-mail, você já vai bater na onde converte. Você já é mais assertivo dentro do WhatsApp com aquele. Exatamente. Boa. Perfeito. E aí, um dos outros pontos que a gente tem aqui, que eu acho que é bem bacana, é fazer uma segmentação, mais o uso de SMS para quem foi só o navegante, só o visualizador, porque, e aí entra o que a gente falou, né? Recuperar carrinho, todo mundo faz. Eu esperei uma ação e eu fui reativo a essa ação. Ele deixou o carrinho, eu fui lá recuperar. Agora, e se eu fosse um leitor de mentes, que te indica o produto que você visualizou, mas não adicionou no carrinho? Isso não cria um senso de, nossa, como essa loja está lendo na minha mente? Com a Edrone você consegue fazer isso. Então você consegue segmentar somente pessoas que visualizaram um produto específico que você quer dar vazão e fazer um envio de SMS para eles, caso eles tenham deixado os dados, ou até mesmo o WhatsApp, ou caso contrário, você pode fazer o disparo para o e-mail também. Mas, claro, criando um senso de urgência, mostrando para essa pessoa que ainda dá tempo. Eu vi que você abandonou esse produto. Não, né? Porque você não vai recuperar o carrinho, mas vi que você estava de olho nisso aqui. E se eu te der 10% de desconto para você levar? Pô, às vezes era isso que a marca precisava oferecer para o cliente para ele quebrar o paradigma de será que eu quero ou não quero? Não, mas quantas outras opções não tem para isso? Demais, bastante. E o legal dessa parte que você falou, né, dos visitantes ali, que você consegue já ter uma ação antes do carrinho, é que em grandes partes dos e-commerce, chega a performar até mais que carrinho abandonado. Então é um dado bem legal, que é um momento que você realmente tem um cliente ali
quente. Talvez ele não está comprando com você naquele momento simplesmente pelo fato de não estar no melhor momento por estar trabalhando na correria e ele já tem a intenção de compra. Então, como que eu vou trabalhar essa intenção de compra? Qual canal? Poder fazer numa multicanalidade, poder montar estratégia já pronta, né? Não só uma comunicação, 2, 3, 4 multicanais, já aumenta bastante a conversão antes mesmo dele adicionar no carrinho. E aí, um outro ponto que aí aqui, para mim, é para fechar o pacote e o pessoal sair daqui preparado. É uma campanha baseada, igual a gente falou, em dados vindos da Black Friday. E aí você sempre pode pensar nisso para o próximo evento, para a próxima data. Então, pô, qual que é a data principal depois do Natal? Ah, depois do Natal é o volta às aulas, por exemplo, ali no começo de janeiro. Pô, eu vou olhar para o meu público, vou fazer uma segmentação específica para esse público e vou direcionar. E aqui, então, eu disse para fazer uma sugestão personalizada de presente, mas aqui a gente pode ser mais abrangente. Você pode fazer uma recomendação personalizada de um kit temático. Então, pô, eu sei que a pessoa, vamos lá, de novo a gente está analisando o comportamento para fazer ele se tornar automático. A pessoa que está olhando material de escola, né, vou trazer aqui, a pessoa que está olhando material de escola em dezembro, em janeiro, bicho, ela vai comprar. Então, se dentro da minha loja eu vi que essa pessoa estava olhando esse produto, eu já coloco ela na listinha de possíveis compradores para janeiro. E esse comportamento funciona para tudo. O que eu gosto de dizer é que dentro da Edrone, uma vez que você imagina, é possível de ser feito. Porque é só você pensar, eu não quero essa pessoa, mas eu quero essa. Eu não gostaria de ver isso, mas eu quero ver isso. E uma vez que você cria o seu próprio relatório, fica muito mais fácil de você extrair os dados, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vamos lá para o pilar número 3, que para mim é o pilar número 1, e aí é o que a gente fala sobre a roda girando, né? Porque nesse pilar, você vai ter que se preocupar com coisas que vão além da tecnologia. O primeiro, e para mim é o mais importante, que todo dono de e-commerce tem que pensar, é em educar o seu cliente no pós-compra. Um dado que eu gostaria de trazer, que eu acho muito valioso, de uma consultoria que eu presto, um cliente que eu achei super valioso, foi, ele é da área de pet shop, e ele vendia uma cabaninha super bacana, high ticket, um produto super segmentado, e ele vendia muito. Qual que era a problemática que ele tinha com esse produto? Devolução. Por quê? Porque chegava lá na hora de montar, não tinha uma instrução de montagem bacana dentro da caixa do produto, que é um problema do fabricante. A pessoa, na hora de montar, ela não se dava muito bem, embalava o produto, mandava de volta. Ele tinha o valor expedido como venda e depois ele tinha quase que o dobro desse valor só de frete e frete reverso, fora o estorno, fora as alíquotas de frete e as alíquotas de imposto que ele tinha que pagar. E aí um dia a gente conversando sobre isso, falei, cara, mas e aí? Aí ele, pô, cara, não sei, tô perdendo dinheiro. Eu falei, meu, por que a gente não cria um manual de instrução seu? Você sabe como fazer? Sei. Então vamos fazer aqui. A gente fez, colocou dentro do e-mail e quando a pessoa visitava aquele produto, ela já entrava numa trilha de reconhecimento e educação sobre aquele produto. Podia ser pré, durante ou pós a compra. Ele ia receber um manual de como montar, como lavar, como medir para saber se o seu cachorro cabia dentro. Olha que bacana. Um monte de coisa que o dono de e-commerce, quem vende o produto, tem essa informação. E é ele quem tem que ser o prioritário a informar para o usuário dele. Então, quando você fala de educação, é criar algo que vai engajar, que vai vender um storytelling, que vai mostrar que sua marca é autêntica para que, de fato, se conecte. Né? Eu vou dar um spoiler aqui, mas a loja do WhatsApp é muito voltada para a área de fitness e health. Não dá para o WhatsApp ser feio. Aí ele é bonito desse jeito. Não, quem dera, aí. Né? Mas eu acho que as coisas têm que se conversar, entendem, pessoal? Por quê? Porque uma vez que eu eduquei, fica fácil eu engajar. Porque que loja se dá ao trabalho de instruir o usuário em como fazer a montagem de um produto? Ou que loja vai lá e eu vendo produtos de beleza, vou te dar um tutorial de como se maquiar. Se maqueie comigo. Qual é a cor que é a cor do verão? Tudo isso é para criar engajamento, né? Porque são interações personalizadas, baseadas na experiência de compra que o seu cliente teve e que você pode fazer disso algo direcionado para que ele se engaje. Então, eu tenho dois públicos. Eu sou da loja que vende produtos de beleza, eu tenho um público masculino que compra creme para barba, esfoliante, alguma coisa assim mais rústica,
e eu tenho o pessoal feminino mais Barbie, mais todo bonitinho. Eu posso criar 2 comunicações específicas e diferentes para cada um deles. Então, para o Atos, eu vou falar sobre esse tônico de barba, ou os melhores cortes de barba que estão em alta para 2026, e para o público feminino, qual que é a cor do verão, aqui eu já indico para ela 2, 3, 4 produtos diferentes, tudo com base no que ela comprou, no que ela visualizou, e, consequentemente, vem a fidelização. E aqui, Atos, eu queria que você falasse para a gente como que você trabalha a fidelização hoje, para que o pessoal de casa tenha essa visão também, porque é muito importante a gente ter essa noção de que não estamos falando apenas de achismo, né? Estamos falando de coisas que já estão concretas no mercado. Para um lojista hoje, como que você vê esse lance de fidelização? Boa, a fidelização, realmente ela é muito importante, né? A saúde real do e-commerce. Hoje a minha fidelização ela é pautada em melhor momento de compra, então, assim, entendendo isso, consigo agregar um brinde, eu consigo trazer uma sugestão de um lançamento para esse cliente, consigo mandar uma miniaturinha ali de um outro produto, né? Então eu consigo ir agregando valor em cada compra dele, mas ao mesmo tempo explorando esse momento de recompra. Legal. Então eu sei que ele já está apto a fazer uma compra, cara, e se eu surpreender esse cliente e agregar mais valor para ele, e mesmo assim numa próxima compra ele já conhecer esse produto, aí já vai para fazer essa compra desse outro produto junto no que ele já compra. Muito bacana. Então, essa fidelização é trabalhada dessa forma, porque se eu entendo o produto que ele comprou, o hábito dele de compra, eu vou trabalhar em cima disso, porque eu tenho dados, né, em relação à performance de cada produto e cliente. E aí eu acho que a fidelização, ela tem esse nome, e aí tem muita gente que fala, mas eu já tenho um clube de fidelidade no meu e-commerce. Uma coisa não quer dizer que elimina a outra. Fidelidade do seu cliente não quer dizer do que ele vai ter de retorno na sua loja. É do quanto ele vai estar disposto a trabalhar na advocacia da sua marca. O quanto, e aí a gente pode trazer um exemplo macro aqui, para mim, que é o que representa hoje a advocacia do cliente. Qual que é o seu celular, Atos? Hoje é um iPhone. Você trocaria por um Android? Não. Por quê? Hoje eu diria que é o sistema. E aí eu posso falar para o Atos aqui agora que o sistema do Android é melhor, que o sistema do, sei lá, qualquer outro é melhor. Ele já se tornou um advogado da marca. Agora imagina vocês serem capazes de fazer com que o cliente da sua marca se torne um advogado, igual a gente tem tantos outros aí que defendem o Android, defendem o iPhone, ou que um defende a Volks, o outro defende o BID. Percebam que isso está muito mais ligado à fidelidade do que a fidelização em si, a fidelização de pontos de troca, eu vou te dar um brinde, a pessoa se sentir como parte da estrutura da sua loja. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que também é um exemplo a ser pautado. Teve aquela época que todo mundo queria uma camiseta da Supreme. Não importa o preço, não importa o porquê, a pessoa queria aquele produto. Ela, quando ela tinha, ela fazia questão de falar que ela tinha. Então, ela se torna uma advogada, de novo. Você vai ter pessoas falando sobre a sua marca de forma natural e, mais do que só natural, ela vai propagar a sua voz. Então, imagina que você consegue fazer esse fluxo todo que a gente está mostrando aqui de jornada e você vai ter ads de graça. Eu acho que esse é o maior exemplo. Você vai ter ads de graça. Você para de se preocupar com o tal do tráfego pago e você vai ter o tráfego de influência. E esse aí, até agora, ninguém conseguiu precificar. Mas até aqui tá tudo certo, pessoal. Ninguém tá com dúvida, a gente está acompanhando o chat. Se vocês tiverem, é só dar um toque. Porque aqui eu gostaria de trazer algumas métricas, e o Atos pode me ajudar com isso, mas o que vocês precisam olhar para entender o que está funcionando, ou até mesmo para ter um norte do que fazer nesses próximos passos. Eu trago aqui o que para mim é sempre os mais importantes: CTR, taxa de abertura, taxa de conversão. Se você conseguir calcular também o seu ticket médio e o seu ROI, ótimo. E o opt-out, eu achei até importante falar disso, é uma métrica que quase ninguém olha. Por quê? Porque todo mundo quer saber quanto a minha base está crescendo. Mas será que eu estou me comunicando com as pessoas da maneira certa? Porque o opt-out quer dizer quantas pessoas optaram por sair da minha base. E se tem muita gente saindo, alguma coisa eu estou fazendo errado. Boa. Ed, isso aí é um ponto legal também, né? Porque eu costumo até trazer nas minhas apresentações hoje
O CTR é muito importante. Sim. Só que quando atrelado a uma intenção de compra e um desejo de compra. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente mapeia a questão do CTR simplesmente em qualquer comunicação, a gente não tem um objetivo naquela comunicação. Então, ela está sendo panfletagem. Exato. Panfletagem. O cliente pega o panfleto da sua mão, mas ele não tem nenhum tipo de interação, engajamento. Agora, quando esse dado, né, é mapeado em cima de ações que foram em cima de produtos, aí a gente consegue ter uma métrica mais relevante. Então, o cliente ele teve essa abertura e dentro do conteúdo aberto pelo cliente, é algo que faz sentido para ele. Então, a gente começa, isso aqui está fazendo bastante sentido, essa abertura está legal. Por que essa conversão não está vindo? Tem algo que eu consiga trabalhar em cima desse produto hoje para eu melhorar essa conversão? Porque eu sei que o cliente é o correto. Exato. Então, assim, é importantíssimo. E ainda mais quando você tem essa possibilidade de analisar mediante a produto, né? Então, eu acredito que faz mais sentido ainda esses dados. Porque aqui eu não vou ficar dando volta, nem ensinando o padre a rezar missa, todo mundo que trabalha com e-commerce, eu acredito que já viu essas métricas, mas o mais importante é saber usar elas para conseguir fazer tudo isso que a gente mostrou até agora. Como é que eu vou pensar estrategicamente na minha estratégia? Eu tenho que pensar qual que foi até agora o meu movimento que teve o melhor CTR, ou qual que foi o e-mail que eu tive com a maior taxa de abertura. E tudo isso é o que a gente fala, é ir polindo e melhorando, né? Porque a Black Friday já foi e o Natal tá chegando. Então aqui a gente já trouxe para vocês alguns pontos para vocês pensarem em preparação pro Natal. Então, criem dentro, e aqui a gente não está falando de drone, tá, gente? A gente está falando sobre operação de vocês. Faça sugestão de presentes personalizados. E quando a gente diz personalizado, entenda o que o seu cliente procura e ele gosta dentro da sua loja e vai ofertar isso para ele. Não vai falar para o cara que visitou na Black Friday o iPhone 17 Pro Max comprar um Samsung. O cara já está advocaciando ali pela Apple, né? Então, não adianta ir para o outro lado. Você tem que ofertar para ele algo que faça sentido. Principalmente quando a gente fala de kits e combos. E aqui, eu acho que isso aqui é um segredo do e-commerce que tem gente que está começando a desvendar agora. Tá com um produtinho meio encalhado ali, não sabe muito bem se ele vai dar vazão ou não, cara, coloca ele no meio de um kit de produto, joga a taxa dele para zero. Imagina que você não vai ganhar nada com esse produto, mas você vai tirar ele do seu estoque. Você vai dar giro de estoque. E às vezes, o quanto de estoque que esse produto custa para você vai ser mais valioso você dar fim nele e colocar ele no meio de outros produtos que são produtos de interesse. Ou às vezes até um produto de interesse, mas ele é um high ticket. Né? Às vezes tem isso, você tem lá um super produto que custa 10 mil reais, é absurdamente difícil de vender. Pô, quando você coloca mais 2, 3, 4 produtos junto com o kit, aquele produto sai. Então é pensar estrategicamente, de novo, baseado na sua experiência e nos dados que você já teve. Isso aí pode ser usado de duas formas também, Ed. Você pode usar esse kit tanto para apresentar outros produtos para o cliente, então também seguindo essa metodologia de estar parado, mas você quer acrescentar algum produto para esse cliente conhecer, porque faz sentido para ele, né? E é isso, tem que fazer sentido. Você conhece o outro produto no qual ele está comprando. Fazer o giro de estoque e até mesmo, né, isso é um dado legal, através da Edrone, entender entre o relatório de produtos se esse realmente é um produto que não está tendo uma saída por não ter uma visita, né? Ou se ele está tendo uma visita e não está tendo uma saída. Exato. Porque daí você pode mudar até mesmo a estratégia. Se ele tem uma visita boa, mas não tem uma saída, tem algo em relação a esse produto. Ou tem alguma coisa engasgando. Esse kit funciona muitas das vezes isso. Você pega um produto de curva A, agrega um outro produto para aumentar também o ticket médio, para o cliente explorar outros produtos, né, que façam sentido para ele e fazer esse giro no estoque também. E aí, um dos pontos que eu acho que é muito bacana aqui é criar a urgência no prazo de entrega. Porque é isso, ó, a Black já foi, a gente está a menos de 17 dias do Natal. Você pode, nesse momento, dar uma olhada junto com as transportadoras e os métodos de envio que você usa na sua loja, calcular quanto tempo que você tem que criar um pop-up gigante na sua loja e dizer, você tem tantos dias para o seu produto chegar. Ótimo ponto. Não é? Olha que genial, cara. Ótimo ponto. Porque aí você pega na onde dói. Exato. O cliente, muitas das vezes agora vai ter sempre o cliente de última hora que mapeou e não comprou. Se você sabe esse interesse, você vai atrás dele, mas você já direciona o compromisso. Olha, eu você tenho comprar até hoje, essa data
para você realizar a compra e receber seu produto, né? Você já consegue ser mais direto com esse cliente, porque você sabe o produto. Então, o mais importante também, né? Lógico. Então, você consegue criar um compromisso com ele e gerar uma urgência válida, né? Que a gente chama de urgência válida. Esse cliente está precisando, ele vai comprar. E muitas das vezes ele tem vantagem, ele não vai chegar. Exato, e ele não pergunta, às vezes, será que se eu comprar, acho que não vai chegar, porque está final de ano, correria, logística, mas eles têm essa informação. Se você promete para ele, aí é um compromisso. Exato. E aí eu costumo dizer, e aí eu sou do marketing, eu posso falar, porque tem duas coisas que o cliente gosta, de desconto e de reclamar. Se você não vai dar desconto, ele vai comprar de você, já que você prometeu, e esperar que não chegue, para ele poder reclamar. Mas se ele não atrasar, e a gente, obviamente, sempre sugere que você faça uma programação e planeje essa comunicação para que ela seja o mais assertiva possível, aquele cliente ele vai ficar tão desarmado. Porque tem isso também, né, gente? A gente precisa entender que existem duas visões: a da pessoa que se revolta e da pessoa que se desarma. Então, quando a pessoa tem uma expectativa negativa, né? Pô, é fim de ano, vou comprar, com certeza vai atrasar. E o produto chega antes, essa pessoa fala, não, agora para tudo, que essa loja aqui é a loja que entrega o produto na hora. Eu posso contar com ela. E aí você, de novo, ganhou um fã. E, por último, mas não menos importante, dentro das diquinhas que a gente trouxe aqui para vocês, cria uma lista de acesso antecipado para quem veio da Black Friday. Pô, o cliente ele ainda está quente. Ele ainda, dependendo da sua região, ele nem recebeu o produto ainda que ele comprou na Black Friday. Você tem como já falar para ele, olha, o Natal começa na semana do Natal, é do dia 22. Para você, eu vou te dar o final de semana inteiro. Pra você comprar com desconto, sem preocupação de o estoque acabar, você ter tempo de paz, já que você não conseguiu comprar na Black Friday. Olha como eu já dei uma segmentação para vocês. Pega quem não comprou na Black, que teve interesse num produto e manda para eles uma lista promocional ou uma lista diferenciada, antecipada, só para esse pessoal. Olha como eles vão se sentir valiosos. Ele fala, nossa, não acredito. Essa loja, eu não consegui comprar com eles na Black, mas, pô, agora no Natal não vai ter como. Vou comprar. Né? Aqui, perfeito, isso arremata. E, por último, tem que pensar todo mundo aqui com a gente, tá? O ano vai acabar, mas as vendas não, né? Então, com a Edrone, a gente dá a proposta de vocês construírem algo um pouco não, né? Dá para ser mais direto e falar, cara, dá para vocês construírem algo muito grande. Porque pouco grande é o que vocês podem construir com outras ferramentas. O que a gente oferece aqui é algo que vai transformar volume em valor, tráfego em relacionamento, desconto em recorrência, e isso para mim é muito importante, e claro, os clientes ocasionais viram clientes fiéis. E aqui a gente não está falando de achismo, a gente está falando de modo prático. E já aqui a gente está falando de modo prático, está aqui um guia de aplicação prática da Edrone. Então todo mundo vai sair daqui hoje com dica prática, pode anotar, pode printar, pode se preparar, porque a partir do momento que vocês saírem daqui, vocês já estão com tudo pronto para dar o próximo passo. Então, passo número 1, mapear o segmento. Então, a gente falou bastante sobre isso. Passo 2, configurar suas automações. Passo 3, fazer a otimização e escalar isso. Então, usar as métricas da Edrone, te ajudar com o que fazer, o que não fazer, o que está funcionando, o que não está. E, por último, fazer um planejamento para 2026. Ótimo. É difícil fazer esse planejamento, Atos? Não, Ed, não é difícil porque, né? Como a Edrone é uma solução que já te dá esses dados um dash muito completo, simples de você ter essa visibilidade, você não precisa elaborar, criar muito dash em cima disso. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali e você tem muita automação pronta que já converte em pedidos. Essas automações, elas já estão ligadas com o momento de compra do cliente, com o produto, com a intenção de compra. Então, assim, você tem assim, uma ferramenta hoje, literalmente, que faz um trabalho aí de umas 10, 15 pessoas brincando. Tá? Uma vez que você configurou, é o que eu costumo dizer, cara. Uma vez que você configurou. Hoje, por exemplo, a minha maior taxa de compra, ela vem da base. E se eu falar para você que eu entro todo dia na ferramenta para fazer algum tipo de atualização, mentira. Pedido caro, a recorrência vem através da Edrone, porque o cliente está chegando, está sendo bem recebido, está tendo uma jornada já montada para cada perfil de cliente, baseado no produto, baseado no perfil desse cliente, e com isso essa recorrência ela acaba tornando uma fidelização, um cliente que defende a marca, que indica. E aí, eu acho que mais do que isso,
Se a gente passou esse conteúdo super rico e eu prometi para vocês algo especial, o que eu trago para vocês é um modo de planejar todas as suas vendas do próximo ano. Porque aqui a gente falou só de pós-Black e de Natal, mas com um calendário comercial completo que a Hydronic disponibiliza para vocês, de graça, só escanear o QR Code aqui, vocês já conseguem um planejamento para todo o ano. E aí entra uma parte que é muito bacana, tá? Que tudo isso que a gente explicou para o pessoal de hoje pode ser usado o ano todo. Porque o que muda é a estratégia, não vai mudar a ferramenta. Você só vai ter que parar, e aí eu costumo dizer, é parar e fazer cafezinho com o time. Vamos lá, gente, senta aqui todo mundo, vamos olhar o calendário, o que a gente vai programar para Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Pô, já tem todas as datas aqui, a Hydronic ainda te auxilia com que tipo de conteúdo criar e como se comunicar. Então, percebam que com a ferramenta certa, o planejamento feito, fica muito mais fácil de vender, né, Atos? Sem dúvida, Ed. E mais sólido também, né? Eu acho que é isso. A parte de solidez ainda me traz uma sensação de que tem muita gente que desacredita. E aí eu vou trazer, como eu disse, a cereja está aqui e agora vamos com o bolo inteiro. Vamos com o bolo inteiro. Por quê? Se tudo isso que eu falei para vocês até agora não foi o suficiente, porque vocês estavam esperando eu vender alguma coisa, fica tranquilo, porque com a Hydronic você pode começar e usar tudo isso de forma gratuita. É só entrar no nosso site, criar a nossa conta gratuita, não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada. Se conecta diretamente com a ferramenta da iRoba e vocês já passam a ter uma leitura 360 do seu site, disparos para você fazer por WhatsApp, olha, desculpa, tá, gente? Disparos para fazer pelo SMS e por e-mail, e no plano pago, quando vocês testarem e validarem que a ferramenta ela te atende, vocês podem fazer o uso de WhatsApp. É a única coisa que não está inclusa no plano gratuito, WhatsApp. O restante vocês podem usar e abusar. E, de novo, não tem por que não fazer isso agora, para vocês já conseguirem sair dessa aula com todo o material que a gente deu para vocês e se prepararem para esse fim de ano, porque todo mundo precisa de férias, né? Todo mundo. E ponto legal, viu, Ed? Eu tô lá fazendo diariamente lá reuniões, 5, 6, 7 reuniões diariamente. Posso afirmar, viu? Tem pessoas que fazem a reunião, né, decidem ali fazer uma integração ali para validar as informações, entender um pouquinho. Cara, dia seguinte, batata, me chama, quero formalizar. Por quê? Teve pedido, apenas com algumas automações ativas da Hydronic já segmentada, já teve pedido, já chama para uma formalização, porque quer trabalhar toda a base. Então, assim, realmente é uma solução. Ó, eu vou falar de um case de um cliente que eu acompanhei, né? Ele fez a estruturação da Hydronic numa sexta-feira, 5h40 da tarde. Sexta-feira, 5h40 da tarde, ele ligou a Hydronic e deixou rodando no site dele. Com duas recuperações de carrinho. Foi a própria IA, né? Que foi a IA da Hydronic fez para ele. Deixou configurado, voltou, na segunda-feira o telefone toca. Então, gente, eu acho que tá com algum problema aqui na Hydronic. Por quê? Porque tá dizendo que eu vendi 14 mil reais só de carrinho abandonado. Só de carrinho. Que ele tinha deixado de sexta até segunda-feira de manhã. E muitas das vezes é legal, Ed, você trazer esse ponto, que quando a gente vai lá realizar a apresentação, o cliente vem com a mentalidade tanto de ads, que quando a gente mostra para ele toda essa possibilidade e ele vê na prática esse resultado acontecendo, ele fala, Atos, não vamos tem começar como, essa parceria, não tem como, vamos para cima e vamos iniciar. E até porque precisa, como o Ed falou, né? Após toda essa automação, essa estratégia montada, você precisa de férias no final do ano também para começar 2026. Para conseguir aproveitar o ano. E, gente, eu agradeço de coração a todos. Para quem não conseguiu acompanhar inteiro, fica tranquilo, a gravação vai ficar disponível para vocês. O link está disponível também para vocês já começarem agora a utilizar o nosso calendário. E, claro, fica o convite de vocês a baterem um papo com o Atos para tirarem dúvidas, virem bater um papo comigo, seguir a Hydronic e, claro, criar uma conta gratuita e começar a usar. Que aí não tem mais segredo, né, Atos? Sem segredo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.